que esta palavra, por ti anunciada aqui nesta noite, seja essa espada, esse escudo, seja a verdade, a fé e a justiça, a qual precisamos. Aonde encontrar verdade nesse mundo? Aonde encontrar a justiça nesse mundo? Aonde encontrar, meu Deus, a coragem nesse mundo? Não existe. Só na tua palavra, meu Deus. A alma, ela é tão pura. A alma, ela é tão pura, que não tem nada neste mundo que possa alimentá-la. Só a tua palavra alimenta a alma. Só a tua palavra alimenta a alma e fortalece o espírito. Fale conosco, meu Deus. Abra os nossos entendimentos. Em nome do Senhor Jesus, repreende e amarra o ladrão da fé. Seja amarrado esse espírito maldito que faz de tudo para a pessoa se desconcentrar, se distrair. Abra os entendimentos nossos, meu Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E o que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Amém? Podem sentar-se, por favor. Por isso que o quarto alicerce de uma fé forte, firme, chama-se afligir o quê? A própria alma. Afligir a própria alma. Uma aflição. Olha só, vamos ao estudo. Quarto alicerce, aflição da alma. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Ló havia feito uma escolha. Ló fez uma escolha. Ele escolheu se separar do seu tio Abraão e ir para Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque Ló era materialista. Embora fosse justo, ele era o quê? Materialista. Ele era materialista. Então, quando ele escolheu ir para Sodoma e Gomorra, ele não escolheu pensando lá na frente. Ele escolheu pensando agora. Ele não afligiu a alma dele naquele momento. Cuidado com as escolhas que você faz. Cuidado, porque a sua alma nunca vai querer escolher a aflição dela. Saciar a sua alma, seus desejos, seus anseios, suas vontades, suas razões. É isso que ela quer. Então, o não escolher afligir a alma dele, levou ele para Sodoma. E quando chegou em Sodoma, ele se deparou com o quê? Com uma cidade completamente dissoluta. Completamente. Homens sem pudor, sem caráter. Todo tipo de coisa ruim havia em Sodoma. E ele, como um homem justo, teve que suportar aquela situação. E ali ele teve que afligir a sua alma, ou seja, lutar contra os seus próprios o quê? Sentimentos, emoções, culpa, porque com certeza vinha um sentimento de culpa o tempo todo dizendo: por que você trouxe sua família para esse lugar? Você poderia estar com seu tio. É aquilo que acontece quando a pessoa não paga o preço de afligir a alma dela. E ela se deixa levar pela concupiscência da sua carne. Atende os caprichos da sua carne. Ela peca, e depois que comete o pecado, o que acontece? Vem a culpa. E o diabo vem acusando. E o diabo vem para cima dela. Então, nós vivemos hoje numa sociedade totalmente corruptível. Totalmente.
Como viver uma vida de retidão, então, no meio de uma sociedade completamente corrupta? Somente afligindo a própria alma, lutando contra a sua natureza humana, negando a si mesmo, tomando a sua cruz e negando a si mesmo. Então o apóstolo Paulo, ele diz assim, Romanos 8, 23, está aí na folha. Paulo fala que a terra, você deve lembrar, nós tivemos uma quarta-feira da noite do gemido, lembra disso? Que a terra, a natureza, os animais estão gemendo? Sim ou não? Mas aí Paulo diz, e não só ela, a terra, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de quê, gente? Do nosso corpo. Nos comentários do bispo Macedo, o bispo fala assim, gememos em nós mesmos. Paulo disse que toda a criação geme, depois você confere versículo 22. Mas agora, ele fala do gemido dos filhos de Deus. Isso porque vivemos em um mundo injusto e distante de quem? Além disso, embora tenhamos as primícias do Espírito, ou seja, a garantia que tomaremos posse da nossa herança, que é a vida eterna, você confere lá em Efésios 1,14, ainda estamos presos, preste bem atenção nisso daqui, ainda estamos presos a um corpo mortal e corrupto, isto é, um corpo sujeito à morte, às dores, às enfermidades, às tristezas e também o que, gente? Isso aqui é aflição de alma. É afligir a sua alma. Quando você entende que você está num corpo corruptível, mesmo você tendo o Espírito Santo, mesmo você sendo batizado com o Espírito Santo, a qualquer momento pode acontecer algo, uma doença, uma perseguição, uma injustiça, uma calúnia, uma fofoca, algo pode acontecer. Você precisa ter essa consciência, porque se você não tiver essa consciência, você vai entrar em conflitos, como nós vamos ler aqui agora. Vão vir as dúvidas, vão vir as preocupações, os anseios, e aí o diabo vai fazer aquilo que ele quer fazer, que é enganar os escolhidos. Então, afligir a alma, tudo isso daqui são fraquezas dessa carne. Quando você recebe uma notícia ruim, você fica alegre ou você fica triste e preocupado? Hein? É a carne. É a carne. Isso é carne. Quando acontece algum problema, como é que você fica? Como é que você se comporta? Na hora você sofre impacto. A carne sente. A Bíblia ensina isso. O espírito está o quê? Pronto. Mas a carne, ela é o quê? Ela é fraca. Ela é fraca. Você vê o bispo Clodomir, eu não sei se você já assistiu no Univer, se não assistiu, por favor, assista e depois convide pessoas que estão doentes para assistir. Quem diria que o bispo Clodomir chegaria àquele estado que chegou? Do próprio filho ter que decidir se o pai vivia ou morria. Porque ele mesmo já não tinha mais domínio sobre si. A carne, o corpo estava padecendo, mas o espírito do bispo estava forte. Se eu morrer, morri, estou salvo. Será que você, nesse momento, esse corpo mortal, essa carne, você enfrentaria isso? De fato, de verdade, confiando nessa palavra? Então o apóstolo Paulo, ele diz, isto é, um corpo sujeito à morte, a dores, às enfermidades, às tristezas e angústia.
enquanto não fomos o que, gente? Revestido do corpo celestial, teremos que suportar com muita fé e perseverança as intempéries que se levantarem, ou seja, afligir a alma totalmente. Quando o Senhor Jesus se revelar nos céus, subiremos ao seu encontro, e então seremos revelados como filhos de Deus, e ainda receberemos a sua glória. O Espírito Santo nos foi dado a fim de garantir a nossa participação neste momento maravilhoso e sublime. Comentários de Romanos 8, 23. E o versículo 26, o Espírito Santo, por meio de Paulo, também fala: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas o quê? Fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, lê em voz alta, com gemidos. Está vendo? O bispo comenta assim: o mesmo Espírito intercede por nós. Essa função desempenhada pelo Espírito Santo é indispensável para que possamos manter a nossa salvação. Embora tenhamos sido regenerados, compreende isso? E adotados por Deus como seus filhos, continuamos, lê em voz alta, gente, sujeitos às fraquezas inerentes ao ser humano, pois ainda vivemos em um corpo corruptível. Quando deixamos que o Espírito Santo execute o seu trabalho, somos fortalecidos com o seu poder em nossa comunhão com Deus. A intercessão do Espírito de Deus em nosso favor é tão intensa, se você puder marcar isso aí no estudo, é tão intensa que as palavras ou compreensão humana não são capazes de quê? De explicar. Aí eu sublinhei para você entender o que significa isso. Todos nós temos uma fraqueza. Todos nós. O tendão de Aquiles. Todos nós. Eu não tenho fraqueza nenhuma. Isso já é uma fraqueza. O orgulho já é uma fraqueza. Todos nós, enquanto a pessoa não compreender isso, ela não vai receber o Espírito Santo. A vida dela não vai ser transformada. Enquanto ela não compreender isso, como nós falamos na história do bispo Clodomir, está lá no Univer, meu Calvário, é a fraqueza do corpo, é o corpo, é a natureza humana, são os sentimentos. Afligir a alma é isso, é você lutar contra os seus sentimentos, suas fraquezas, suas emoções. Seja racional, seja inteligente. Às vezes você vai passar por momentos na sua vida que você tem que levantar sua cabeça e dizer: meu Deus, graças a Deus, vai arrebentar. É isso aí, Espírito Santo, está ligado? Está ligado? Não vou ficar murmurando, não vou ficar me lamentando não. Mas é uma injustiça, não está escrito? E se essa injustiça for o motivo da justiça de Deus, graças a Deus. Mas o meu coração aqui dentro vai querer isso? Não. É assim que acontece. Se você não raciocinar, não entender isso, você vai ficar dentro da igreja e corre o risco de perder a sua salvação, que é a coisa mais preciosa que existe. Que não tem nada mais precioso nessa vida do que a salvação. Então, quando a gente lê algo como ele diz, todos nós temos fraquezas, como maus pensamentos. Você já teve maus pensamentos hoje? Já veio maus pensamentos? Vem para todos nós. Medo, quem teve medo hoje? Teve medo? Então, dúvidas, ansiedade, preocupação e raiva, olha só. É o corpo. Mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo sendo batizado com o Espírito Santo, nós estamos sujeitos a isso aqui. Todos nós. Cabe a mim decidir se eu vou me deixar levar por isso
ou se eu vou afligir a minha natureza humana e dizer para ela assim: aqui não aceito mais isso. Perdoa e ponto final. Viro as costas e vou embora. Ah, estou com raiva. Está aí, eu vou sentir raiva. Estou com medo, vou sentir medo. Estou preocupado, vou ficar preocupado. Mas eu confio no meu Senhor. Daqui a pouco vem a vitória. Sim ou não? É assim ou não é assim? Quem já teve experiências assim? É assim que acontece. Fique de pé. Na Catedral da Asa Sul, EQS 212-213, em frente à estação de metrô 112 Sul.